Boas, estava aqui e hoje trago-vos aqui o episódio 8 da nossa série de iniciante a profissional no Forex, ok? E hoje vamos aqui falar de tendências de mercado. No último episódio foi a introdução ao price action, falamos sobre topos e fundos, dessa vez vamos aqui falar sobre tendências, ok? Então vamos aqui começar, ok? Sem mais demoras. Basicamente, o mercado tem três movimentos diferentes, ok? Sendo eles uma tendência de alta, ok? Uma tendência de baixa e uma lateralização, ok? Qual é que é a diferença entre estes três? Basicamente, a tendência de alta, falando tecnicamente agora, é composta por topos e fundos ascendentes, ok? Ou seja, topos e fundos que sobem. Por exemplo, temos aqui um topo, um fundo, temos um topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais alto, um fundo mais alto. Ou seja, nós estamos numa tendência de alta, porque se unimos aqui duas linhas, as duas linhas vão estar viradas para cima. Logo, nós temos aqui uma tendência de alta. Ok? Se por acaso nós começarmos a vir e deixarmos de ter um topo mais alto, ok? Mesmo que tenhamos um fundo mais alto ainda e continuamos a ter topos mais altos, ok? Ainda assim é sinal de fraqueza de tendência, ok? Nós ainda estamos numa alta, porque ainda estamos em topos ascendentes, ok? Topos mais altos, mas deixamos de ter fundos mais altos, ou seja, nós estamos aqui com uma perda de força na tendência de alta, ok? Ou seja, ou nós rompemos e recuperamos esta força, ou nós vamos para baixo, ok? Portanto, uma tendência de alta tem que ter obrigatoriamente fundos e topos mais altos, ok? Não é só fundos nem só topos, tem que ter os dois, ok? Mesma coisa para uma tendência de baixa. Uma tendência de baixa tem fundos e topos descendentes, ok? Ou seja, fundos e topos cada vez mais baixos, certo? Ou seja, nós metemos aqui uma linha nos topos, uma linha nos fundos, as duas linhas estão viradas para baixo, tudo bem. A partir do momento em que ele começa a ter dificuldade de fazer novos fundos, mesmo que faça topos, mesmo que faça topos mais baixos, ok? Mesmo que faça topos mais baixos, quando ele tem dificuldade em fazer um novo fundo mais baixo, nós perdemos força da tendência de baixa, ok? Significa que estão a parar de entrar pessoas vendedoras na tendência, certo? E por isso nós temos de ficar mais atentos, ok? E por último temos a lateralização, que é responsável por estar maior parte do tempo no gráfico nela, ok? Cerca de 80% do gráfico está lateral, ok? O que é lateral? É isto quando o gráfico anda de lado, quando não anda nem para cima nem para baixo, ok? O gráfico só pode fazer estas três coisas, ou está a andar para cima, ou para baixo, ou de lado, ok? Tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. Ok? Só 20% do tempo o mercado está realmente numa tendência clara, ou seja, 80% em média o gráfico está lateral, ok? A andar de lado. Portanto, é muito importante saber operar e analisar o preço quando ele está a andar de lado, ok? Basicamente, quando ele está a andar de lado, nós não temos topos nem fundos ascendentes nem descendentes, temos no mesmo nível, ok? Temos topos e fundos no mesmo nível, que são linhas mais ou menos equivalentes, ok? Por isso, é uma lateralização. Se nós tivermos, por exemplo, aqui e aqui, ok? Isto ainda é uma lateralização. Ainda, ok? Isto ainda é uma lateralização, ok? Mesmo que nós tenhamos, por exemplo, um cenário deste. Nós temos aqui topos mais altos, mas lembra-se do que nós tínhamos dito, ok? Fundos mais altos, mas não temos aqui topos mais altos, ou seja, nós não temos aqui uma tendência de alta, mas nós também não temos aqui uma tendência de baixa. Porquê? Porque nós não temos fundos mais baixos e topos mais baixos, ok? Temos aqui topos e fundos mais baixos, tudo bem, mas ele pode, por exemplo, fazer assim e continuar, ok? Porquê? Porque nós sabemos que o nosso nível médio de lateralização é aqui, ok? Isto é uma lateralização, ele está a andar de lado, certo? Por isso é que, ok? Ele pode fazer assim. Ele pode, eventualmente, sim fazer aqui um topo mais baixo do que este, um fundo mais baixo do que este, desculpem, e um topo mais baixo do que este. Mas, eventualmente, se ele não consegue renovar o fundo e fazer um fundo mais baixo, nós não temos em baixa, ou seja, estamos só em lateralização. Certo? Esta é a diferença, ok? Portanto, estes são os três estados do mercado e passando aqui para o gráfico, ok? Nós vemos que neste momento nós estamos numa baixa, ok? Nós estivemos aqui numa lateralização, estão a ver o exemplo, olhem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Trazendo este exemplo aqui.
Isto não é um exemplo muito claro de uma lateralização. Porquê? Porque nós temos aqui fundos mais altos. Eu confundo sempre fundo com topo. Eu sei o que eles são, mas eu, na hora das palavras, eu troco. Enfim, temos aqui fundos mais altos e topos mais baixos. Logo, isto não é uma alta nem uma baixa. Ok? É uma lateralização. Temos aqui fundos mais baixos, mas topos mais altos. Ok? Então, isto é uma lateralização. Temos aqui o nível médio onde eles se encontram. Temos aqui um nível médio, portanto, é uma lateralização, porque o preço anda de lado, ok? Se vocês tiverem com muita dificuldade, podem fazer assim que fica mais fácil. O preço está a subir, vocês conseguem identificar que o preço está a subir aqui e conseguem identificar que ele está a descer aqui. E aqui vocês sabem que ele está a andar de lado. Porquê? Porque ele não vos mostra outra intenção. Ele não está a subir nem está a descer. Vocês conseguem perceber isso, acho eu, não é? Vocês aqui, por exemplo, vocês conseguem perceber o quê? Ele aqui está a subir. Aqui está a lateralizar, aqui está a subir, aqui está a lateralizar, aqui está a subir, aqui está a lateralizar, aqui está a descer, lateralizar, subir, lateralizar, descer, subir, descer, lateralizar. Ok? Mais ou menos isto. Ok? Vocês conseguem perceber isto? Ok? Se não conseguem ainda, vocês com a prática vão lá chegar. Ok? Porquê é que eu disse que aqui ele estava a lateralizar, mas nós a curto prazo estamos a subir? Porque isto é uma lateralização a longo prazo. Ou seja, isto é uma lateralização. Por mais que o preço esteja a fazer topos e fundos ascendentes, porque ele tem aqui um fundo maior que o outro e tem aqui um topo maior que o outro também, portanto nós tecnicamente estaríamos numa alta, numa micro alta, mas isto não passa de uma acumulação, ok? Porquê? Porque nós já vimos que a nossa estrutura macro é de baixa. Ok? Nós estamos aqui pin, 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 ou seja, vamos fazer assim pin e pin também, provavelmente, ok? Ou seja, isto no micro é uma alta, porque nós o próprio movimento nós fazemos assim, o próprio movimento sugere que ele ainda vai subir, mas a longo prazo nós estamos numa baixa, ok? A longo prazo isso não passa de uma consolidação, é como aqui, por exemplo, aqui nós também tivemos mais ou menos numa alta, ok? Aqui topo mais alto, isto aqui foi um rompimento falso, fundo mais alto, desculpem, aqui fundos também mais altos, mas ainda assim isto não é uma tendência de alta, isto é uma lateralização. Porquê? A tendência de alta tem que olhar o gráfico, tem que olhar, olha, vou-vos dizer uma coisa que eu aprendi, tem que ver a floresta, ok? Não podem ver só uma árvore, isto não podem andar com o gráfico assim ou assim, não, tem que ver o gráfico com a árvore toda, com a floresta toda. A floresta diz o quê? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Ou seja, isto aqui é uma lateralização. Porquê? Porque ele aqui é o ponto onde ele nem sequer desce, nem sequer sobe. Aqui ele desce e aqui ele sobe. Aqui ele não faz nada disso. Portanto, ele está a lateralizar. Ou seja, este é um ponto de virada de tendência, ok? Ou seja, nós estamos em tendência de alta, macro, certo? Ok? Aliás, macro, nós estamos em tendência de alta. Vocês estão a perceber que aqui, nesta macro, neste contexto aqui, nós estamos em baixa. Mas, se nós viermos lá para aqui, nós já estamos em alta. Nós fazemos 1, 2, aqui não consegue romper, perdemos força, mas aqui ele rompe. Portanto, renova e aqui ele vem aqui e depois provavelmente vai fazer assim. Portanto, aqui nós estamos, ok? Em alta. Isto é alta, ok? Aqui é baixa, mas a longo prazo, muito longo prazo, é uma alta, certo? Ou seja, nós já sabemos o quê? Identificar tendências, ok? Isto é uma alta, isto é uma baixa, certo? E agora como é que nós marcamos a linha de tendência? Por exemplo, como é que nós marcamos a linha de tendência neste gráfico? Como é que vocês marcariam a linha de tendência aqui? A linha de tendência marca-se sempre aqui. Se, é regra geral, ok? Se nós estamos com o preço a fazer isto, a nossa linha de tendência vai estar virada para cima e vai ser marcada pelos fundos, assim. Ok? É uma linha de tendência. Porquê? Porque se nós... Muito fácil, ok? Se nós estamos numa alta, o que é que se faz numa alta? Compra ou vendes? Compra. Se nós queremos comprar alto ou baixo. Queremos comprar caro ou barato. Queremos comprar barato. Nós, quando vamos comprar alguma coisa, alguma loja, queremos sempre que o preço esteja baixo para nós podermos comprar. Ok? Nós não vamos comprar algo que esteja muito caro. Portanto, a nossa linha de tendência é feita por baixo. Porquê? Porque é por onde o preço está mais barato. O preço aqui está mais baixo do que aqui. Portanto, nós vamos querer comprar aqui. Por isso, a nossa linha de tendência vai ser feita aqui, que é para o preço chegar lá, nós comprarmos e o preço continuar a tendência de alta. Entramos a favor da tendência, ok? Isso também é muito importante, entrar a favor da tendência. Isso agora que eu percebi que a minha cara está vermelha por causa da luz branca do monitor. Se eu fizer assim vai ficar melhor, não vai? Pois vai, se eu ficar assim. Mas por acaso até estou um bocadinho vermelho, estou, mas já, olha. Mas pronto, ok pessoal. Basicamente nós temos que comprar a favor da tendência, ok?
temos que comprar a favor da tendência. Certo? Por outro lado, se nós estamos numa venda, nós queremos vender caro. Nós compramos uma coisa barata, nós queremos vender caro para ter lucro. Portanto, a nossa linha de tendência vai ser feita em cima, porque é o preço onde nós queremos vender, ok? Vai ser feita aqui, ok? Que é para quê? Para ele depois chegar aqui, nós vendemos e damos continuação à tendência, certo? E é assim que se traçam linhas de tendência, ok? Vou explicar agora com vários exemplos no gráfico. Aqui uma linha de tendência nós estamos a subir, portanto a linha de tendência vai ser traçada por baixo, ok? Como é que se traça a linha de tendência? Vocês pegam o primeiro fundo e vão juntando os fundos, ok? Mais ou menos na média, certo? Basicamente vocês veem que ele aqui rompeu, mas ele faz 1, 2, 3 toques, aqui ele rompe um bocadinho, mas ainda estamos em alta, ok? Nós, reparem, aqui 1, 2 e agora ele está aqui a fazer força, fazer perda de força. Porquê? Porque ele rompeu a linha de tendência. Portanto, ele agora, nós estamos no cenário onde ele pode subir e reverter para baixa. Ok? Estamos, mas também estamos no cenário onde isto pode ser só um rompimento falso e ele volta a subir, ou seja, está tudo bem, ok? É só esperar o que o mercado nos vai dizer, ok? Ou seja, em geral, nós ainda estamos em alta, só temos de tomar cuidado porque nós estamos a falhar em romper topos, ok? Nós aqui não conseguimos romper, com este toque à linha tendência, este topo, ok? No caso, este topo. Portanto, nós viemos cá mais uma vez e rompemos abaixo da linha tendência. Portanto, nós estamos com pouca força, ok? Para romper o topo e também temos pouca força para segurar o suporte, ok? Para segurar a linha de tendência. Portanto, nós podemos prever que o preço tem pouca força vendedora, pouca força compradora, apesar de ainda estar numa compra, numa tendência de alta, porque se nós esticarmos a linha de tendência realmente vem cá em baixo, ok? Mas nós estamos com pouca força de compra, portanto é um sinal para esperar, ok? E ver, certo? Vou agora fazer aqui um exemplo de venda, por exemplo, num time frame menor. Temos aqui uma venda e o que é que nós vemos? Marcamos daqui, vamos marcando, ok? Temos muitas linhas de tendência, temos esta, por exemplo, podemos marcar mais ou menos esta, ok? Que também seria outra a nível de linha de tendência, que até seria mais eficaz, ok? E o que é que nós temos aqui? O preço rompeu aqui, rompeu, mas pronto, ele, basicamente nós estamos a fazer isto, olha, 1, 2, 3, 4, aquele aqui toca, não tem força, rompe, volta, toca, volta, vai muito, e aqui ele foi muito, e aqui ele toca, e não tem força, e pum, e rompe. E depois o que é que acontece? Ele começa aqui a lateralizar, porque ele não consegue renovar este fundo. Não consegue renovar este fundo, por isso ele começa a lateralizar. Para ver o quê? Para ver se ganha força. Numa tentativa de ganhar força para, pum, ok? Puxar para baixo. Certo? Basicamente, esta seria a nossa linha de tendência. Nós queríamos vender quando ele tocasse aqui, pum, 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 ok? Neste caso, claro que uma hora ou outra nós vamos perder, é normal, porque começando mais tarde, ele vai sair da linha de tendência, vai fazer uma tendência nova. O mercado não está sempre na mesma tendência, como é óbvio, senão, desde o momento em que foi criado até o momento de agora, ele estaria a subir ou a descer. Não, não é assim, ok? As tendências mudam, certo? Por isso é normal. Mas é basicamente assim que se metem linhas de tendência, ok? É só um exemplo para vocês explicarem. Vamos aqui a outro gráfico. Ok? Por exemplo, Euro-USD. Euro-USD. Temos uma tendência de alta, ok? Vamos fazer aqui só para vocês perceberem. Aqui 1, 2, 3, 4. Ou seja, nós temos uma tendência de alta. Nós vamos marcar a nossa linha de tendência. 1, 2. E reparem que o preço ainda vai descer mais para vir aqui e depois vai subir. Ou seja, ok? Vai subir, vá. Tende a subir, ok? Isto não é aconselhamento financeiro nenhum. Atenção, eu não estou a recomendar ninguém investir. Cada um faz pela própria responsabilidade, ok? Isto é só informativo. Só porque eu percebi que ainda não tinha dado este aviso. Portanto, já pessoal, cada um pela sua responsabilidade. É isso. Ok? Mas basicamente ele aqui rompeu. Ok? Então ele aqui também tende a romper, ok? O mais provável é, claro que ele pode vir e descer e romper isto tudo, mas o mais provável é ele reagir e continuar a subir para a tendência de alta, ok? Basicamente isto é as tendências, ok? Já vos expliquei uma tendência de alta, uma tendência de baixa, ok? Tem aqui outro exemplo, ó. Pum, 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 pum. Esta está muito clarinha mesmo, olha. Fazem aqui
E está feito. Tem aqui a linha de tendência. Faz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E é basicamente isso. Olha, lá está. Ele aqui condiz. Olha, se vocês, por exemplo, derem... Desculpem lá. Se vocês, por exemplo, derem aqui, reparem, ele está aqui. Olha onde é que vai dar. Estão a ver o que eu tinha dito? Ele ainda vai descer mais. Porquê? Porque ele está numa tendência de baixa micro e numa macro está numa alta. Portanto, ele vai ter de vir aqui à linha de tendência ainda. Ok? Portanto, normalmente nós poderíamos preparar uma venda aqui. Ok? Por exemplo. Ok? Nós a longo prazo sabemos que ele está numa baixa. Apesar dele ter rompido esta baixa. Porquê? Olha, lá está. Mais uma vez linha de tendência daqui. Vai. Vocês veem o quê? Aqui 1, rompe falso, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não consegue lá ir. Não consegue lá ir. Vai aqui, lateraliza e vai, toca lá. Vai de novo, toca lá, não consegue e pum! Perceberam? Ou seja, para ficar mais fácil vou fazer assim. Oi. Fazer assim. Pim, pim. Rompimento falso. Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Fica muito mais fácil. Ok, aqui ele rompe. Um rompimento falso. Vem, vai, pim, 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 pim. Up, não consegue, ok? Nesse caso aqui ele até consegue, mas, por exemplo, se fôssemos aqui numa tendência, ok, víamos que ele não conseguia romper só com a sombra, portanto ele não consegue romper tecnicamente isto bem, certo? E acaba por romper e começar a subir, ok? Portanto é assim que acontece uma mudança de tendência, certo? Ele perde força e ganha força no lado oposto, ok? Basicamente assim. Então, pessoal, já vimos, agora sim, já vimos alta, baixa, falta lateralização. Como é que nós vemos lateralização? Vamos encontrar aqui um momento em que o gráfico está lateralizado, por exemplo, aqui é pequeno, mas serve, ok? Nós vamos ter que ver o quê? Aqui. Por isso, nesse caso, até bem, isto é bem pequeno, nem sei se dá para fazer alguma coisa, ok? Ele basicamente faz assim. Isto é uma lateralização porque ele não está nem em baixa nem em alta. Ok? Ou seja, nós estamos aqui. Marcamos aqui. Neste caso, onde é que a nossa linha de tendência vai ser marcada? Ok? Dos dois lados. Porquê? Porque aqui ele não tem direção clara. Se não tem direção clara, marcamos aqui e marcamos daqui. E seria isto um rompimento falso, tecnicamente, ok? Mas podem marcar por aqui. Ah, podem. Porquê? Porque tem aqui este. Mas, não é? Mas, certo? Ou seja, vocês têm aqui a lateralização, correto? Tem aqui a lateralização. E ele tem aqui pin, e depois rompe, ok? Mas eu marcaria a minha linha assim, ok? Aqui. Porque ele depois até acaba em bater e dar react para baixo e reage para baixo, ok? Portanto, já. Seria mais ou menos alguma coisa parecida com isto. Ok? Então, isto é uma lateralização. Nós marcamos as linhas dos dois lados, ok? Tanto a unir topos quanto a unir fundos. Ok? E basicamente é isso. Estas são as tendências do mercado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações. E é isso, tchau e daqui é PDAF.